Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar início à nossa última aula da matéria Teologia Sistemática 2. Este livro que trata da doutrina da Trindade de maneira ampla, não somente a Trindade propriamente dita, mas também a teologia, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, e também a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Como nós fazemos sempre, nós vamos iniciar a nossa aula com uma breve meditação na Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vamos todos ler a Palavra do Senhor, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, que só de lê-lo nós já somos abençoados. Mas nós vamos aqui fazer um pequeno comentário deste texto bíblico, Atos capítulo 1, versículo 8, e com esse comentário nós vamos introduzir essa nossa última aula que vai girar em torno da paracletologia, ou seja, dentro da pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, nós vamos destacar o estudo mais voltado para as ministrações do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como nosso consolador, paracletologia. Atos capítulo 1, versículo 8, vamos todos juntos ler, diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis a virtude, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, disse Jesus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante das últimas palavras de Jesus antes de ele ser assunto aos céus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele esteve entre os seus discípulos por um espaço de 40 dias, falando das coisas que diziam respeito ao seu reino, e ele, depois de transmitir ali inúmeras mensagens, mandamentos aos seus discípulos, chegou o momento de Jesus, então, ser assunto aos céus. E os discípulos estavam preocupados, na verdade, com a restauração do reino de Israel, porque nós temos que considerar que os discípulos de Jesus, todos eles eram israelitas e, portanto, estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. E o interessante é que Jesus não repreendeu os seus discípulos por terem uma esperança concernente ao reino. Eles diziam: restaurarás tu o reino neste tempo a Israel? E Jesus então lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E imediatamente ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo Jesus dito isto, os seus pés começaram a se descolar do chão, e ele foi então assunto aos céus, e uma nuvem, diz a Bíblia, o ocultou dos seus discípulos, e eles estavam olhando para cima. Quem sabe uns deles até pensaram: nunca mais veremos o Mestre, mas diz a Bíblia que 2 varões de branco, 2 anjos de Deus, se puseram em pé junto deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Mas o que chama atenção é que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele ali fez questão de fazer menção da grande comissão, porque ele disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, e observe, tanto em Jerusalém tanto como
Isso fala de obras concomitantes, simultâneas. Ele quis dizer que não bastava fazer a obra de Deus em Jerusalém, era para fazer a obra tanto em Jerusalém como, veja, tanto como. Isso fala da importância da obra missionária. A igreja não pode ficar restrita ou limitada ao lugar onde ela está. Então veja, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas como que isso é possível? Isso é possível através do poder dinâmico do Espírito Santo. Jesus disse: recebereis a virtude. O termo aí, no original, é o mesmo termo que deu origem àquela palavra dínamo, ou seja, o poder dinâmico do Espírito Santo. Poder dinâmico do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a obra de Deus tem que ser feita através do poder dinâmico do Espírito Santo. Muito bem, feitas estas primeiras, apresentado eu essas primeiras palavras, tendo eu apresentado essas primeiras palavras, quero convidar agora os irmãos a que nós atentemos para o nosso roteiro. Os irmãos sabem que eu gosto sempre de ler a Bíblia primeiro, fazer uma apresentação rápida do texto bíblico lido, para em seguida fazer uma apresentação da matéria. Nós hoje vamos para a nossa última aula, a doutrina do Espírito Santo, a última aula deste livro 2, Teologia Sistemática 2. Veja, Teologia Sistemática 2, hoje é a nossa última aula, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia 1, ou se não, poderíamos chamar até de paracletologia. É porque a paracletologia está contida na pneumatologia, por isso que estamos chamando de pneumatologia 2. Doutrina do Espírito Santo, não é? Parte 2. Vamos ver o esboço da nossa matéria. Nossa matéria hoje está dividida em 7 tópicos. Claro que alguns nós vamos fazer uma menção mais detalhada, outros apenas uma breve menção, nesse tempo que temos à nossa disposição, mas vamos procurar aí cobrir todo o assunto. Primeiro, vamos começar falando do batismo com o Espírito Santo, depois vamos falar dos dons do Espírito Santo, de maneira ampla, depois vamos, partindo do geral para o específico, nós vamos falar dos dons de manifestação do Espírito Santo, depois os dons de ministérios práticos, os dons ministeriais e depois, no final, vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo e um pouco também sobre os pecados contra o Espírito Santo. Muito bem, vamos começar então falando dessa doutrina tão importante que é a pneumatologia, com ênfase, claro, a paracletologia. Paracletologia que está contida, como eu falei, na pneumatologia, e essa matéria visa a estudar de modo mais pormenorizado as ministrações do Espírito Santo. Nós fizemos até uma menção na aula anterior de algumas ministrações do Espírito Santo, haja vista termos ali feito uma abordagem sobre Atos capítulo 2. Mas é hoje, nesta aula conclusiva, que nós vamos falar, dando maior destaque para as ministrações do Espírito Santo, começando com o batismo com o Espírito Santo. Veja que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, recriação, vivificação, dinamismo, espiritualidade. Tudo isso está ligado ao termo Espírito Santo, não é? Porque ele é um espírito santificador, ele é um espírito regenerador, é um espírito que gera dinamismo. A obra de Deus, ela não vai com a cabeça do homem, né? Como se diz. Ela, na verdade, ela vai pela força do Espírito. A Bíblia até diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, vamos começar aqui falando, portanto, do batismo com o Espírito Santo. E nessa lição do batismo com o Espírito Santo, nós vamos começar falando da promessa,
Vamos abordar também algumas concepções errôneas, o que é propriamente o batismo do Espírito Santo e os maravilhosos resultados desta manifestação tão importante, essa ministração tão importante da parte do Espírito Santo. Veja, meditar profundamente nas referências que eu vou citar agora vai ajudar o aluno a ter uma compreensão maior do assunto. Quais são as passagens que estão aí no livro? João 7, 37 a 39, é importante meditar sobre esta passagem. Lucas 24, 49 a 52 e Atos, capítulos 1 e 2. Quem quiser entender bem o que é ou o que são as ministrações do Espírito Santo a partir do batismo com o Espírito Santo, deve estudar essas passagens que eu acabei de citar. Veja que Paulo fez menção de cerca de 500 irmãos que viram o Senhor após a sua ressurreição. A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Jesus havia dito lá em Lucas 24, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas veja que interessante, 500 irmãos viram o Senhor, tiveram a certeza de que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? A Bíblia diz que havia cerca de 120 irmãos. Onde estavam os restantes? Veja, aqueles irmãos tinham visto Jesus ressurreto. O que fez com que aqueles irmãos, em pouco tempo, eles ali não quisessem mais perseverar naquela promessa? Veja que 120 irmãos é menos de um terço. Porque um terço de 500 seria 166,66. Não é? Se fôssemos considerar ali a rigor, não é? Um terço seria isso. Ou seja, compareceram apenas ali, estavam presentes no dia de Pentecostes, ali praticamente um quarto de 500 é 125. Então estavam ali em torno de 120 irmãos, falando também em termos percentuais, apenas 24%. Daqueles 500 irmãos que ouviram a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, apenas 24% estava ali perseverando. O que aconteceu aos demais? Por que aqueles irmãos não estavam presentes? Isso certamente é uma indicação de que nem todos buscam com fé, com sede, com perseverança. E os irmãos que estão aqui participando, estão aí, não é? Participando desta aula, certamente estão dando uma demonstração de que estão desejosos de aprender mais sobre a obra do Espírito Santo. Falemos então da promessa. A promessa está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, claro, tem uma promessa muito conhecida de todos, que é aquela de Joel 2, 28 a 29, que nós até citamos na aula anterior, mas há outras promessas também. E a que mais se assemelha à de Joel é aquela que está em Isaías, capítulo 44, versículo 3, em que o profeta Isaías diz, ali Deus falando por meio do profeta, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja, derramarei água sobre o sedento. Veja que Deus não disse aspergirei. Veja que Deus não disse também pingarei. Veja que Deus não disse gotejarei, mas Deus disse derramarei. Ou seja, não é para nós pensarmos num conta-gotas, é para nós pensarmos num grande derramamento de águas, é para nós pensarmos nas cataratas do Iguaçu, é para nós pensarmos, por exemplo, em Niagara Falls, ou seja, num grande derramamento de água. Derramarei água sobre o sedento. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, é uma grande promessa no Antigo Testamento. Mas no Novo também, no Novo através de João Batista, que disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E lá em Marcos 16:15, ou mais precisamente 17, Jesus também falou dessa promessa, quando ele na verdade falou ali do Espírito Santo de uma maneira indireta, quando ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Veja, falarão novas línguas. Jesus falando aí, claro, da evidência do batismo com o Espírito Santo, ou uma das evidências, ou a mais importante, que é falar em novas línguas. Em Lucas 24:49, que eu já citei, também temos a promessa. Em João 7:38-39, da mesma forma. Jesus levantou-se ali no último dia da festa e a palavra de Deus diz que ele assim pregou, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Mas nós vemos o cumprimento da promessa. No Antigo Testamento, o privilégio especial do povo de Deus, Israel, foi receber, perseverar e comunicar, preservar, não é? E comunicar a revelação divina, as Santas Escrituras. Já o privilégio especial da igreja neotestamentária, do povo de Deus do Novo Testamento, a igreja do Senhor, é receber o Espírito Santo na conversão, mas também no batismo com o Espírito Santo e subsequentemente através da vida cristã, porque o Espírito Santo ele já foi derramado, segundo a palavra profética de Joel 2:28-32, mas ainda não o foi em sua plenitude. Veja que Joel 2:28 diz que Deus derramaria o seu Espírito, e há de ser que derramarei o meu Espírito. Mas não por acaso, lá em Atos 2:17, Pedro, ao falar desta promessa maravilhosa, ele diz que Deus derramou do seu Espírito. Por quê? Porque Pedro quis mostrar que se trata de um derramamento inaugural. Porque mais adiante Pedro diz: esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi meramente, não no sentido de diminuir esta obra, mas foi um ato inaugural. Ali Deus deu uma demonstração do que ele faria durante todo o tempo enquanto a igreja estiver na terra. Deus derramaria cada vez mais o seu Espírito sobre toda a carne, começando ali com aquele ato inaugural no dia de Pentecostes, não é? Por isso que nós não somos cessacionistas, e sim continuacionistas, não é? Nós, na verdade, nós somos continuacionistas, e é bom aqui dizer que nós não somos, como alguns irmãos às vezes acabam dizendo, são continuistas. Não, continuacionistas. Não confunda uma coisa com a outra, porque o termo continuista vem de continuismo, e você sabe que continuismo diz respeito a comodismo, a ausência de transformação, a ausência de renovação, de reavivamento, e o poder do Espírito é dinâmico. Então, nada a ver com continuismo, mas sim nós que defendemos que a obra do Espírito continua, porque a Bíblia assim o diz, nós somos, na verdade, continuacionistas. Claro que nós recebemos, nós, na verdade, respeitamos os irmãos que são cessacionistas, eles têm as suas razões para não crer que o Espírito Santo continua agindo da mesma forma que agiu lá no tempo da igreja primitiva. Nós respeitamos, mas à luz da Bíblia preferimos crer que o Espírito Santo continua agindo ativamente. E se algo está faltando nos dias de hoje, é por culpa nossa, é porque nós não temos buscado como devemos buscar o poder do Espírito Santo. Algumas concepções errôneas que eu quero fazer menção aqui rapidamente. Por exemplo, muitos pensam que o batismo com o Espírito é o mesmo que salvação. Não é a mesma coisa, não é? Porque quem assim pensa está, na verdade, confundindo o batismo com o Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. Eu fiz até uma menção na aula anterior, o batismo do Espírito Santo é aquele que está lá em 1 Coríntios 12.
versículo 11, versículo 12, versículo 13, em que Paulo diz que o Espírito Santo, acho que é até importante ler, vamos ler esse versículo para ficar bem claro, é o batismo do Espírito, que também pode ser chamado de batismo pelo Espírito. Veja, 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um Espírito, veja, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja que Paulo deixa claro que esse batismo é um batismo no corpo de Cristo. O batismo do Espírito, também conhecido como batismo pelo Espírito, é o ato de o Espírito Santo tomar o novo converso, o neoconverso, o novo convertido, e inseri-lo no corpo de Cristo. Isso é o batismo do Espírito. Mas o batismo com o Espírito é diferente. Porque se no batismo do Espírito o batizador é o próprio Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, o batizador, na verdade, é o Senhor Jesus. Porque ele fez essa promessa, não é? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então é ele quem batiza o crente. Onde? Ele batiza o crente no próprio poder do Espírito Santo, não é? Porque é um batismo no Espírito, também conhecido batismo com o Espírito, porque o crente, quando é mergulhado nas águas do Espírito, por assim dizer, o que acontece? O Espírito passa a estar sobre ele, como um revestimento. Então é o batismo com o Espírito. A própria Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles já eram salvos. Eles andavam com Jesus. Na conversão recebemos a vida de Deus. No batismo com o Espírito recebemos poder de Deus. O salvo já está vestido com vestes de justiça. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. O revestimento é para quem já está vestido. Quando eu coloquei essa camisa, eu me vesti. Mas quando eu coloquei o paletó por cima da camisa, eu me revesti. Então o batismo como um revestimento de poder é para quem já está vestido com as vestes de justiça. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Mas um segundo problema, assim, uma segunda concepção errônea sobre o batismo com o Espírito Santo é aquela que diz respeito àqueles que acreditam que o batismo é a própria habitação do Espírito, do Espírito Santo no crente. Na habitação, na verdade, ele está dentro de nós. No batismo, ele enche em plenitude. É aí que entra também a diferença que eu já fiz menção na aula anterior entre o selo do Espírito e o batismo com o Espírito. A Bíblia diz, fostes selados com o Espírito da promessa, quando crestes. Quando nós cremos, claro, nós somos selados, nós passamos a ter uma marca da parte do Espírito Santo. E isso significa que o Espírito Santo está em nós, está dentro de nós. Já o batismo com o Espírito Santo, porque a obra do Espírito ela é multifacetada, na verdade é o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando de uma maneira poderosa para nós realizarmos ainda, de uma forma melhor ainda, a obra do Senhor. Mas além de haver essa confusão entre o batismo com o Espírito e a habitação do Espírito no crente, há aqueles que confundem o batismo com santificação. Também isso é um equívoco, não é? Porque, na verdade, a santificação subjetiva e progressiva na vida cristã é diária neste mundo. E o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre uma única vez, claro, com a evidência de a pessoa falar em outras línguas. Isso, claro, a pessoa continua falando enquanto ela buscar a Deus, e isso acontece, mas o batismo com o Espírito Santo é uma única experiência, diferentemente da santificação, que é um processo, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, ali a ideia é os que estão sendo santificados, diz o texto. Ou seja, aquilo fala de um ato contínuo, um processo. Até em outras versões fica mais claro, até mesmo em outros idiomas,
porque a ideia no texto original é de um processo. Mas 1.3, o terceiro ponto, aí tem, na verdade, uma pergunta que nos estimula a pensarmos melhor sobre o batismo com o Espírito Santo. Veja qual é a pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? Jesus empregou o termo batismo ao referir-se ao ato do batismo com o Espírito. João Batista também, o precursor de Jesus, homem cheio do Espírito, como diz a Bíblia, também se referiu ao batismo com o Espírito mediante o termo batismo. Ele não usou outro termo. Ele não usou um termo para amenizar, para mudar o sentido. Não, ele usou o termo batismo. Então veja que o batismo com o Espírito é descrito na Bíblia como um revestimento e como um derramamento de poder do alto, que tem como evidência física, é claro, inicial, as línguas estranhas. Estranhas, claro, para aquele que fala, não é? São línguas estranhas porque aquele que fala, ele não sabe aquelas línguas. É algo sobrenatural da parte do Espírito. Não são línguas aprendidas, mas são línguas que são dadas pelo Espírito Santo. E isso faz não só com que a pessoa fale em outras línguas, mas o batismo com o Espírito é para que a pessoa tenha uma vida de mais profunda adoração, uma adoração, um serviço eficiente para Deus, como nós vemos em várias partes do Novo Testamento. Mas é importante, meus amados irmãos, não confundir, como eu já falei, o batismo com o Espírito com o batismo do Espírito. Eu já citei 1 Coríntios 12, 13, nós lemos aqui na verdade, mas os irmãos podem considerar também Gálatas 3 e 27, Efésios 4 e 5, porque o batismo do Espírito, na verdade, veja que o batismo, é importante notar que o batismo, ele, na verdade, ele significa um mergulho, não é? Ele significa um mergulho, significa estar imergido, mas onde que a pessoa está imergida no caso do batismo do Espírito Santo? A pessoa está imergida no corpo de Cristo. E onde a pessoa está imergida no caso do batismo com o Espírito Santo? A pessoa está imergida no Espírito Santo. É um batismo no Espírito Santo. Então veja, o batismo do Espírito, como vimos, não é? Trata-se de um batismo figurado. A pessoa é imersa, ela é feita participante do corpo místico de Cristo. Quanto ao batismo com o Espírito, conquanto seja para todos os salvos, nem todos são batizados. Há diferença, portanto, entre ser cheio do Espírito e ser batizado com o Espírito. Quanto à passagem de João 20, 22, em que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, é preciso esclarecer que ali Jesus não se referiu também ao batismo que nós defendemos, o batismo pentecostal, por assim dizer. Mas ali é preciso considerar que é um outro tipo de sopro. Há pelo menos, aliás, 3 tipos de sopros divinos nas Escrituras. O primeiro vivificou e animou o homem. O segundo vivificou e animou o homem espiritual, que é esse que Jesus ali, que é mencionado, né, em João capítulo 20, versículo 22. E o terceiro, por assim dizer, é o sopro da parte de Deus no batismo pentecostal. Diz que todos foram batizados, a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios 10 e 2, que todos foram batizados em Moisés. Veja, na nuvem e no mar. Batismo ali tem o sentido de unirem-se, um batismo para que eles se unissem a Moisés, para que pertencessem a Moisés. Veja que o sentido do batismo é vasto na Bíblia, então nós não podemos confundir um tipo de batismo com outro. O batismo do Espírito não é o batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito, ele tem uma evidência física inicial, que é o falar em línguas de maneira sobrenatural. Claro que em muitos lugares, e aqui eu vou abrir até um parêntese para
fazer um comentário, em muitos lugares tem havido muito mecanicismo. E isso acaba gerando confusão, não é? Existe até a famigerada, vamos chamar aqui da unção do microfone, não é? Em que a pessoa está sentada ali, está quieta, mas daqui a pouco quando pega o microfone, ela já se dirige ao povo de Deus, começa a dizer, olha, eu quero ouvir agora, onde estão os pentecostais? Eu quero ouvir uma rajada de línguas estranhas. E as pessoas começam automaticamente a falar. Veja, nós falamos em línguas da parte do Espírito, mas nós falamos em línguas quando o Espírito Santo, ele na verdade acende um fogo dentro de nós. Quando o Espírito Santo acende um fogo dentro de nós, nós abrimos a boca e falamos da parte do Espírito. Não é o pregador que nos manda falar para nós, então começarmos a falar. Isso, na verdade, é mecanicismo, não é? Então tomemos cuidado com isso. Um dom. O batismo é um dom, é uma dádiva de Deus para os seus filhos. Ele precede os dons espirituais mencionados nas epístolas, principalmente em 1 Coríntios 12. Né? Ou seja, ele é uma porta para que a pessoa comece a receber outros dons. Mas aí alguém pode perguntar, mas e os pregadores cessacionistas? E aqueles que não creem nessa chamada segunda bênção, não é? Aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo. Será que eles não foram chamados por Deus? Vamos citar aqui um exemplo. Vamos citar algum nome aí de algum grande pregador que tem feito a obra de Deus e não crê no batismo com o Espírito Santo como nós cremos. Poderíamos citar, claro, por exemplo, um grande pregador, Billy Graham, que até hoje está aí, já está com uma idade avançada, mas continua ainda sendo um pregador do Evangelho, seu ministério continua sendo um ministério muito abençoado por Deus. Alguém dirá, Billy Graham, como que acontece? Ele não é cessacionista? E no caso então, ele não pode ter os dons do Espírito? Veja, nós temos que esclarecer isso, porque existem dons como manifestações esporádicas, episódicas, mas existem dons que são residentes. Os dons residentes, que são dons ministeriais, nós vamos fazer menção aqui daqui a pouco, eles têm uma outra característica dos dons como manifestações. Aqueles dons como manifestações esporádicas que Paulo mencionou lá em 1 Coríntios capítulo 14, e a variedade de línguas, e a profecia, né, ali como dom de profecia, etc. Aqueles dons são manifestações esporádicas que, claro, a porta para aqueles dons é o batismo com o Espírito Santo. Então nós temos que ver isso com muito cuidado à luz da palavra de Deus. Então, dentro desse terceiro ponto, deixa-me fazer aqui alguns destaques. Primeiro, como receber o batismo com ou no Espírito Santo. O novo homem, criado em Cristo, o Cristo ressurreto, tem uma vocação especial, celestial, santificante de acordo com a Bíblia. E como homens espirituais que nós somos, necessitamos desse sobreexcelente e indispensável poder derramado sobre a igreja. Mas para isso, há 3 condições. Primeira condição, veja que todo batismo, a rigor, é importante observar isso. Eu falei aqui da diferença entre o batismo do Espírito e o batismo com o Espírito, mas todo batismo ele tem que ter pelo menos 3 características. Ele tem que ter 3 condições, vamos dizer assim. Ele tem que ter um candidato, ele tem que ter um batizador e tem que ter um elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso. Então veja, no caso do batismo com o Espírito Santo, quem é o candidato a ser batizado? O crente. E quem é o batizador do candidato? É o Senhor Jesus, é Ele quem batiza o crente. E o elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso? Como eu falei, o próprio Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é, a um só tempo, uma ditosa promessa da parte de Deus, mas também uma dádiva inestimável e também ele consiste na imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus e ainda se trata de um revestimento de poder do alto
E assim a pessoa, como nós dissemos, ela é revestida. A pessoa que já está vestida de veste de salvação, ela também é revestida. O batismo com o Espírito Santo é, portanto, para todos. A Bíblia dá até alguns destaques. Ela é para pessoas de qualquer nação, porque é para toda a carne. O batismo com o Espírito Santo é para ambos os sexos, porque a Bíblia menciona filhos e filhas. O batismo com o Espírito Santo é para uma pessoa de qualquer idade, vossos mancebos, ou seja, vossos jovens e velhos, não é? Diz lá Atos 2:17. É para qualquer camada social, porque também mencionam-se servos e servas. É também para judeus, que são o povo escolhido de Deus, mas também para samaritanos, o povo misto e menosprezado, é para romanos, o povo tido como autossuficiente, é para os gregos, que são povos gentílicos, é para anônimos, é para desconhecidos e assim por diante. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos então avançando. Quais são as condições para receber esta bênção? É preciso crer com convicção na promessa divina. E, claro, é preciso ter fé, porque somente pela fé em Cristo nós recebemos esta dádiva maravilhosa. É preciso buscar o batismo com sede. Tem que buscar. É preciso, sobretudo, obediência à vontade do Senhor. É preciso perseverar em unidade fraternal. Essas são as condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, vamos falar um pouco também sobre as línguas estranhas, porque isso tem gerado, às vezes, muita polêmica, muita discussão, e as pessoas ficam querendo saber que tipo de língua que é e etc. Mas as línguas que são mencionadas, relacionadas à obra do Espírito Santo, não são apenas as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. As línguas na Bíblia têm algumas finalidades, pelo menos 4 ou 5. Veja que pelas línguas estranhas, o crente, diz a Bíblia, edifica-se a si mesmo, espiritualmente. Veja que muitos criticam as línguas estranhas, mas o único dom de todos que são mencionados na Bíblia, do qual está escrito que edifica o seu portador, é o dom de línguas. Porque quem fala em línguas, diz a Bíblia, edifica-se a si mesmo. Os outros dons é para edificação da igreja como um todo. Agora, o dom que serve para edificação própria são as línguas, não é? As línguas estranhas. O crente que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas a Bíblia menciona as línguas também como um meio de o crente falar a Deus. Veja que se a pessoa estiver de fato falando de maneira sobrenatural e não apenas imitando alguém que fala em línguas ou inventando línguas, mas se a pessoa de fato está na presença de Deus e está falando com Deus através dessas línguas dadas pelo Espírito, a pessoa está falando de uma maneira sobrenatural com o Espírito, não é? Então é um meio de falar a Deus em linha direta, porque a Bíblia tem referências que tratam disso, nós não vamos ler para ganhar tempo. Também denota falar das maravilhas de Deus, também é um sinal para os descrentes, diz a Bíblia, como ocorreu lá no dia de Pentecostes, mas há também o dom de variedade de línguas. Nem sempre, meus queridos irmãos, uma pessoa que fala em línguas está falando para edificar a si mesma. Há um tipo de língua que Deus nos dá que é uma mensagem profética, e nesse caso precisa de interpretação. Por isso que a Bíblia diz, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E a Bíblia também fala que se não houver intérprete, aquele que está falando em língua, que fique calado. Fique calado. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre as línguas que a pessoa fala é apenas a evidência do batismo com o Espírito Santo. Comigo, por exemplo, tem acontecido. Às vezes Deus me dá algumas línguas que eu percebo que não é uma língua para minha edificação. Porque, aliás, quando é para minha edificação, eu até glorifico a Deus sem fazer muito barulho. Eu fico ali
de cabeça baixa, falando com Deus, ajoelhado ou assentado, ou mesmo em pé, mas eu estou falando com Deus, mas quando vem uma mensagem profética, que eu percebo que é uma língua como variedade de línguas, eu então começo a falar mais alto, porque eu percebo que é uma mensagem profética. E em muitos casos Deus tem usado pessoas para interpretar, mas quando não há intérprete, então eu me mantenho calado, não é? Temos que ter cuidado porque às vezes há pessoas que não estão sendo usadas por Deus, mas se aproveitam de uma circunstância até para querer aparecer. Eu nunca me esqueço do meu saudoso pastor, quando eu era ainda um jovem, e ali em São Paulo eu tinha um pastor chamado Valdir Nunes Bíssego, um grande pregador do Evangelho, um grande ensinador. E ele contava que numa certa ocasião Deus deu para ele uma mensagem em variedade de línguas. E ele começou a falar e uma pessoa começou a interpretar, mas ele sentiu que aquilo não vinha de Deus, ele parou. Porque o Espírito Santo, quando nós estamos de fato na presença dele, nós sentimos, e também pelo discernimento dos Espíritos, que é um dom do Espírito também, nós notamos quando não provém de Deus. E isso aconteceu uma primeira vez, depois num segundo culto, o pastor Valdir Bíssego começou a falar novamente em variedade de línguas, e aquela irmã, ela então tentando interpretar, ele parou, e na terceira vez, Deus deu para ele uma estratégia. Ele ali teve uma ideia, e com certeza foi proveniente da sabedoria de que Deus deu para ele para aquela situação, e ele então resolveu ali começar. Ele falava muito bem o inglês, e ele disse: sabe de uma coisa, eu vou orar em inglês. Ele começou a orar no microfone em inglês, e enquanto ele falava, meu Deus, graças eu te dou, ele falava em inglês, aquela senhora começou a interpretar, meus servos, não temais, eis que eu estou convosco. E ali então ele parou, porque ele teve certeza que aquela senhora, na verdade, aquela irmã, não estava falando da parte do Espírito. E ele então chamou aquela irmã para uma conversa juntamente com o seu esposo e aconselhou aquela irmã. Por quê? Porque aquela irmã estava se aproveitando de uma situação para ela aparecer, para que todos pensassem que ela, na verdade, tem muito poder, e não era poder do Espírito coisa nenhuma. Era ela que queria aparecer. Mas que nós distingamos pelo menos esses dois tipos de língua, para ficar bem claro. Eu citei aqui outros tipos, mas que primeiro, que pelo menos entendamos que existe a língua como, na verdade, uma evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, mas também existe a língua como variedade de línguas, que aí já é um dom do Espírito, que eu vou até citar daqui a pouco. Resultados do batismo com o Espírito: edificação espiritual, dinamismo espiritual, um maior desejo e resolução para orar e para interceder. Tudo isso está no livro, estou apenas destacando. Maior glorificação do nome do Senhor, uma maior consciência de que Deus é o nosso Pai Celeste, e também o batismo é um meio para a outorga para Deus dos dons espirituais. Veja, falavam línguas e profetizavam. Veja que primeiro falavam línguas e depois profetizavam. Isso mostra que aqueles irmãos que profetizavam, eles foram batizados com o Espírito Santo. Quantas pessoas que se dizem batizadas com o Espírito receberam verdadeiramente essa dádiva? Veja que, lamentavelmente, nesse campo, há aqueles também que, como eu já mencionei até o caso daquela irmã, não é? Há aqueles que se aproveitam dessa situação para aparecer. Mas nós temos que ser sinceros diante de Deus, não é? O Senhor quer fazer uma grande obra, mas nós temos que ser sinceros. Vamos para o ponto 2. Dons do Espírito Santo, princípios doutrinários e definição. Vamos aqui então, meus amados irmãos, para os princípios doutrinários. Lembrando que no livro tem muitos detalhes que os irmãos precisam estudar. Nesta aula não dá para nós aqui pormenorizarmos cada ponto que está no livro. Eu estou aqui fazendo apenas alguns destaques. Mas 2 princípios doutrinários devem ficar bem patentes aqui, bem patentes. O primeiro
é que os dons espirituais não significa que a pessoa que tem recebido dons da parte do Espírito, não significa que ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedora das bênçãos de Deus. Alguém leva para esse caminho que é perigoso. Significa embarcar numa canoa furada, a pessoa pensar dessa maneira. É preciso ter cuidado, não é? Não é porque a pessoa tem recebido dons da parte do Senhor que ela deve se considerar mais santa, mais importante. Não. Jamais deve ser motivo de orgulho o fato da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo e os dons, né, que vêm como consequência. Mas um segundo princípio aqui, um segundo princípio doutrinário, é que assim como o crente não é salvo pelas obras, mas tão somente pela graça divina, assim também os dons do Espírito Santo nos são concedidos inteiramente pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça, não é? Nós vemos na igreja de Corinto, por exemplo, que isso acontecia. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, é interessante que Paulo diz, nenhum dom vos falta, dizendo, olha, como querendo dizer, os dons do Espírito estão se manifestando na igreja de maneira gloriosa, com profusão, mas para essa mesma igreja, na mesma carta, no capítulo 3, versículo 3, Paulo diz o quê? Ainda sois carnais. Como pode uma igreja em que todos os dons se manifestam ainda continuar carnais? Continuar carnal? É porque, na verdade, os dons são dados sem que nós, na verdade, os mereçamos. É por graça de Deus, não é? Vamos para a definição dos dons. O termo dom, ele tem várias acepções na Bíblia, não é? A Bíblia fala de dons naturais, que são dados, inclusive, para pessoas que nem crentes são, não é? Porque Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos. A Bíblia diz que Deus faz a chuva cair sobre maus e bons e assim por diante, porque são dons naturais de Deus. Mas a Bíblia também menciona os dons por Deus concedidos na esfera humana, não é? Tudo, na verdade, vem do Senhor. Toda boa dádiva, diz a Bíblia, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Agora, dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural, não é? Pelo Espírito Santo, e de capacidade divina sobre o crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Agora, dom espiritual é um termo abrangente, abrange vários tipos de dom. Agora, os dons espirituais, no plural, que aparecem lá em 1 Coríntios 12 e 14, esses devem ser entendidos, na verdade, como um tipo especial de dons, que são dons de manifestações episódicas, esporádicas, que Deus faz com que ocorram na igreja para edificação do seu povo, não é? Então é uma maneira especial de Deus tratar com a igreja. Mas para os irmãos que desejam se aprofundar no assunto, eu quero aqui dizer que há pelo menos sete principais passagens no Novo Testamento sobre os dons. 1 Coríntios 12, 1 a 11, depois 28 a 31. Aqui nós vemos uma abordagem abrangente sobre os dons e também com destaque para a hierarquização. Deus faz uma hierarquização. Você sabia que Deus faz uma hierarquização dos dons? Porque o nosso Deus, ele hierarquiza e ele prioriza. Ele é um Deus de ordem. Veja, por exemplo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Veja o que diz a Bíblia. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Veja que Deus priorizou. O quê? Deus priorizou o ministério apostólico. Mas, irmão Ciro, existem apóstolos hoje?
Claro que há muitos que estão se autodenominando apóstolo. Eu sou apóstolo de tal e etc. Mas o ministério apostólico é diferente. É diferente porque Deus, na verdade, não valoriza tanto como ser humano o título. Para Deus não é o título que faz a pessoa, é a pessoa quem faz o título. Hoje muitos estão buscando títulos, eu sou apóstolo fulano de tal, mas a Bíblia menciona homens que nem tinham títulos assim muito pomposos, mas já estavam fazendo uma grande obra para Deus. O caso, por exemplo, de Filipe, que era um dos diáconos da igreja primitiva, mas ele já estava fazendo a obra de um evangelista. Só depois, lá no capítulo 21 de Atos, veja quanto tempo tinha passado. No capítulo 8, Filipe já estava fazendo a obra de um evangelista. Paulo nem tinha se convertido ainda, mas depois Paulo se converteu, fez a sua primeira viagem, fez a sua segunda viagem, e na terceira viagem, na volta, veja quantos anos já tinham passado, na volta ele passa na casa de Filipe, lá em Cesareia, e Filipe estava lá com suas 4 filhas, e eram elas profetisas, e então ali Filipe finalmente, a Bíblia diz, Filipe, o evangelista. Mas em Atos 8, ele já estava fazendo a obra de um evangelista. Ele só não tinha o título. Hoje muitos estão buscando títulos. As pessoas supervalorizam títulos. Mas, meu amado irmão, não fique preso a isso. Porque não é o título, repito, não é o título que faz a pessoa. É a pessoa que faz o título. Eu fico às vezes olhando para esses jovens pregadores que estão aí se preocupando com títulos, não é? O rapaz faz uma viagem, Deus abençoa, o rapaz vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos. Hoje não é tão difícil viajar assim, não é? Ou senão a pessoa vai aqui perto mesmo, vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, vai para a Argentina, vai para a Colômbia, e quando a pessoa volta, ela diz, olha, agora eu sou conferencista internacional. Veja que conferencista internacional, hoje em dia, não é como se diz na linguagem popular, já está tão batido que se a pessoa quiser se destacar realmente, talvez ela vai ter que usar um título mais pomposo, quem sabe conferencista interplanetário ou conferencista intergaláctico, porque conferencista internacional, agora qualquer pessoa que faz uma viagem já começa a usar esse título. Por quê? Porque as pessoas estão supervalorizando o título. Mas, meus queridos irmãos, veja que Deus, na verdade, ele priorizou o ministério profético, aliás, o ministério apostólico, como eu estava dizendo, que vai continuar. Até quando? A resposta está em Efésios 4. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Veja o que diz a Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Veja, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, até que cheguemos. Enquanto nós não chegarmos ainda a esta medida da estatura completa de Cristo, todos esses ministérios que Deus deu, eles vão continuar em atuação. Claro que o ministério apostólico tem que ser entendido, não é? À luz do Novo Testamento. É um ministério de influência, porque o termo apóstolo significa enviado de Deus. Paulo, por exemplo, era um homem que tinha uma liderança de influência. Não é simplesmente um líder como qualquer outro. Não é também um missionário como muitos pensam. Veja que Paulo tinha amigos e companheiros que eram missionários, mas ele era apóstolo. Não é? Então veja que o ministério apostólico ele continua. Claro que não defendemos o que está acontecendo hoje. Existe até pessoas aí que exageram, não é? Apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, patriarca e tal. Só falta aparecer agora vice-deus, tanto que as pessoas estão buscando títulos. Quarta pessoa da Trindade. Claro, as pessoas estão valorizando títulos,
mas na verdade, meus amados irmãos, o ministério. Veja que no nosso caso da Assembleia de Deus, nós podemos citar até alguns homens de Deus do passado que podemos dizer que eles eram apóstolos, como por exemplo Daniel Berg, Gunnar Wingren, Eurico Bergsten, veja, Samuel Nystrom, quantos homens de Deus do passado, não é? Aqueles missionários que não eram apenas missionários, mas tinham também uma liderança de influência. Então, meus irmãos, é importante considerar aqui essas passagens bíblicas. Veja, 7 principais passagens da Bíblia. 1 Coríntios 12, 1 a 11, e também 28 a 31, que fala dessa hierarquização dos dons espirituais, para que haja ordem na casa de Deus. Deus prioriza, claro, sempre a palavra. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, Romanos 12, versículos 6 a 8, Efésios 4, versículos 7 a 16, Hebreus capítulo 2, versículo 4, 1 Pedro 4, 10 e 11, e assim por diante. Nós colocamos aí no livro também que há 5 principais termos bíblicos designadores dos dons. Veja aí, pneumática, carismata, diaconai, energemata e faneroses. São termos gregos que nos ajudam a compreender como os dons funcionam. Os irmãos devem estudar muito sobre o assunto, que isso vai ajudar muito os irmãos na compreensão do assunto. Mas nós vamos agora, meus amados irmãos, avançar um pouco mais na nossa matéria. Nós vamos falar agora sobre os dons de manifestação do Espírito. Veja que eu citei por alto, mas agora eu vou citar alguns pormenores também dos dons de manifestação do Espírito. Vamos ver aqui, lição 5 ainda, vamos agora para o tópico 3º. Dons de manifestação do Espírito. Só para os irmãos estudarem, nós temos aí uma classificação. Dons que manifestam poder, palavra de sabedoria. Veja que não é sabedoria propriamente, é uma palavra de sabedoria. É algo que Deus nos dá ali no momento. Eu nunca me esqueço quando eu, como professor de escola dominical, da classe dos jovens, quando eu era solteiro ainda, eu fui designado numa ocasião para falar à classe dos anciãos. Um professor faltou e ali o superintendente pediu para eu dar uma palavra na classe dos anciãos. Eu fiquei preocupado porque era um jovem, ainda solteiro, mas ali eu fui para dar aquela aula e durante aquela aula, que era uma aula sobre a ceia do Senhor, um daqueles irmãos começou a dizer, olha, o irmão falou aí que o pão é apenas um símbolo do corpo de Cristo. Não, na verdade, eu tenho certeza que quando o pão é orado, na verdade o pão se transforma no corpo de Cristo e ninguém me convence do contrário. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Porque eu já expliquei na Bíblia e esse irmão continua insistindo, mas na hora me veio algo que eu julgo como uma palavra de sabedoria. Algo muito simples, mas que eu nunca tinha pensado e me veio na hora e eu disse para aquele irmão, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o pão da ceia é servido e o irmão pega o pão e ora a Deus e leva o pão à boca, o irmão sente gosto do quê? E aquele irmão disse, de pão. Então, meu irmão, disse eu, o irmão está comendo pão. Ele disse, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então veja como ali eu reputo como uma palavra de sabedoria que Deus me deu, não é? Então é a manifestação do dom. Meus irmãos, vamos agora falar então da palavra da ciência. Palavra da ciência. Falamos da palavra da sabedoria, agora vamos falar da palavra da ciência, que é também um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito. Ou seja, é uma palavra que Deus comunica quando nós estamos estudando a Bíblia ou quando nós estamos expondo a palavra de Deus, nós recebemos também essa manifestação da parte do Espírito, uma palavra que Ele nos dá
para nos ajudar a entender a sua palavra ou até mesmo explicar a sua palavra. Também o dom de discernir os espíritos faz parte desses dons de manifestação do saber de Deus. E esse dom é muito importante, meus irmãos. O discernimento dos espíritos, aliás, ele é comparável ao nosso olfato. Muitos irmãos às vezes reclamam do seu nariz, dizem que seu nariz é muito grande, gostaria que seu nariz fosse atrás da cabeça ou do lado. Meu irmão, glorifique a Deus pela posição do seu nariz, porque o seu nariz, na verdade, está junto à boca. Quando você vai levar um alimento estragado à boca, antes que você ingira aquele alimento, você percebe pelo olfato que o alimento está estragado e você joga fora. Da mesma forma, funciona o discernimento espiritual. Quando você vai comer uma comida estragada, uma doutrina herética, alguma coisa que não agrada a Deus, que depõe contra a sua palavra, pelo discernimento espiritual, que é um dom, claro, também é um discernimento que se dá pela palavra, mas também é um dom. Há um dom do Espírito chamado discernimento, e o termo no original está no plural, como se fossem discernimentos, porque é um dom também que se manifesta de maneira multifacetada, é uma proteção divina para não sermos enganados. Glória a Deus, porque o diabo, os irmãos sabem, ele não se manifesta como a mitologia o pinta, não é? Se o diabo aparecesse para nós com chifre, com rabo, com tridente na mão, não é? Cuspindo fogo pela boca, todo avermelhado e dizendo eu sou o diabo, bom, primeiro que o diabo nunca diz que é o diabo, não é? Deus faz questão de dizer eu sou o Senhor, mas o diabo não. O diabo ele vem de maneira camuflada. Mas se o diabo aparecesse para nós com chifre, com rabo, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca, com o tridente na mão, o irmão sabe o que é o tridente, né? Tridente é aquela lança, aquele garfo de 3 pontas. Eu estou fazendo essa explicação porque numa certa ocasião eu me lembro que falei sobre isso numa igreja, eu falei que o diabo, a mitologia diz que o diabo está com o tridente na mão, e uma irmã me procurou depois e disse, irmão Ciro, aquele chiclete, o tridente é do diabo, não é? E aquela irmã, na verdade, ela estava se referindo àquele chiclete, o trident, né? Que aliás, em inglês é o mesmo sentido, é tridente mesmo, não é? Mas aquela irmã não conhecia o termo para designar o garfo, a lança de 3 pontas do diabo. Mas, claro, segundo a mitologia, mas o que eu estava dizendo é que se o diabo aparecesse assim para nós não teríamos dúvida. Nós diríamos, sai daqui agora em nome de Jesus. Mas o diabo, às vezes, através dos seus agentes, não é? Ele vem com a Bíblia na mão, ele vem dizendo a paz do Senhor, irmão. Veja, porque o diabo ele vem de maneira camuflada. É por isso que nós precisamos do discernimento da parte do Espírito. Mas também no nosso roteiro aqui temos os dons como manifestação do poder de Deus. Os dons manifestam também o poder de Deus. Que dons são esses? Primeiro, o dom da fé. Não vá confundir com a fé para a salvação, a fé salvífica, nem com a fé como parte do fruto do Espírito, mas a fé, na verdade, aqui como dom, ou seja, é um dom que se manifesta episodicamente. Quando você está pregando, Deus te dá uma grande fé, isso para a realização de um milagre, de uma obra da parte de Deus, é o dom da fé, é um dom de manifestação de poder. Também a Bíblia menciona os dons de curar, veja que está no plural, porque também o Espírito Santo se manifesta de maneira multiforme, multímoda, multifacetada, não é? Para curar os enfermos, e também o dom de operação de maravilhas, coisas extraordinárias, que transcende a esfera da fé, da cura. Não somente cura, mas manifestações das mais diversas formas, ou seja, operações de maravilhas. Então esses são dons de manifestação de poder. Mas finalmente temos lá em 1 Coríntios 12 também os dons que manifestam a mensagem de Deus. Que dons são esses? A profecia, a mensagem profética não deve ser confundida com a pregação da palavra, que também em certo sentido
é uma mensagem profética, não é? Mas a profecia propriamente dita, como está lá como uma manifestação do Espírito, é um dom que se manifesta esporadicamente. Paulo mesmo falou, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Veja como ele distingue a doutrina, que é a palavra de Deus, devidamente explicada, ele distingue a doutrina da língua, porque a língua, na verdade, ali, numa alusão ao dom espiritual, não é? Que também está atrelado à profecia. Então veja, os dons que manifestam a mensagem de Deus. A profecia, claro que a profecia aqui não deve ser confundida com o dom de profeta também, que é um dom residente. Eu li aqui Efésios 4:11, que Jesus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quando Jesus menciona profeta, quando a Bíblia menciona, profeta ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, profeta ali é um dom ministerial, é um dom residente, é o pregador da palavra de Deus que é um profeta. Agora, em 1 Coríntios 12 é o dom de profecia. A pessoa que é usada com esse dom, ela não tem esse dom de forma residente, é um dom que se manifesta esporadicamente. Claro que tem pessoa que é usada de uma maneira sequencial, porque a pessoa dá lugar para o Espírito Santo, mas não é que aquele dom é residente, como é o dom de profeta lá de Efésios 4. Mas veja que a profecia também, a Bíblia diz que ela deve ser julgada. Julgada. E como julgar a profecia? Primeiro, julgamos a profecia pela própria palavra de Deus. Digamos que um profeta ou uma pessoa que tem o dom, que recebe o dom de profecia ali esporadicamente para entregar uma mensagem, ou supostamente recebe, não é? E a pessoa começa a profetizar e diga: meus servos, não temais, eis que estou convosco, lembrai-vos das grandes obras que eu realizei, e eu realizarei obras extraordinárias também no meio de vós. Eis que eu farei obras tão grandes, porque lembrai-vos, meus servos, daquela grande pescaria, quando 155 grandes peixes foram pescados. Aí o crente que conhece a palavra diz: não, peraí, a Bíblia é de 153. O mesmo Deus que inspirou a palavra não pode estar falando através deste homem, desta mulher. Então você já rejeita, porque não passou no teste da palavra. Mas então a profecia deve ser julgada pela palavra, deve ser julgada através do cumprimento, porque a palavra que é de Deus, ela se cumpre. Tem várias referências, especialmente em Deuteronômio, que mostram isso. Pelo dom de discernir os espíritos, que nós já mencionamos, pela consciência espiritual da igreja, porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Assim como acontecia com o povo de Israel, quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, havia uma nuvem, diz a Bíblia, que estava sobre o povo. De noite, aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo, mas Deus estava em cima, guiando o povo. Se a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem ficasse parada uma semana, o povo ficava parado uma semana. Independentemente da direção para a qual a nuvem fosse, o povo iria. Por quê? Deus estava naquela nuvem. Então veja, irmãos, isso fala do fato de que Deus está no controle de tudo. E na igreja acontece a mesma coisa. A igreja que é uma igreja orientada, ensinada, uma igreja que ora, é uma igreja em que nela há a direção do Espírito. E quando alguém tenta apresentar uma mensagem que não provém de Deus, a igreja rejeita. A igreja percebe que não vem de Deus. Então, a consciência espiritual. Mas também um outro item importante, o bom senso. Eu viajo muito, meus irmãos, eu ouço tantas profecias por aí, às vezes profecia com gíria, não é? E o camarada uma vez disse para mim: meu servo, fica frio, meu servo, fica frio que eu vou te tirar dessa gelada. Veja, profecia com gíria. Esse tipo de profecia, claro, pelo próprio bom senso,
a gente já rejeita, porque já sabe que não provém do Senhor. E um último critério para se julgar nas profecias, segundo a reta justiça, é claro, nós podemos julgar, mas não nos esqueçamos do que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, disse Jesus, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o último critério que eu queria mencionar é a vida do profeta. A vida do profeta. Essa pessoa que está profetizando, como que é a vida dela? Porque a vida depõe contra o profeta. Se a pessoa não for temente a Deus, se está envolvida em vários tipos de desvios, não é? Então essa pessoa não tem credibilidade nenhuma. Mas os dois últimos dons alusivos aos dons que manifestam a mensagem de Deus são a variedade de línguas, que eu já fiz uma menção, e a interpretação das línguas. Veja que esses dons, eles trabalham em conexão. Não tem sentido a pessoa começar a falar em línguas da parte de Deus, como uma mensagem profética, se não houver uma interpretação. Por isso que Paulo disse, se não houver intérprete, esteja calado. Porque nesse caso, Paulo se referia a uma mensagem profética de Deus através do dom de variedade de línguas. Então veja, variedade de línguas e interpretação das línguas. Vamos adiante. Só para citar agora, esse assunto é para os irmãos estudarem, mas eu quero só fazer rápidos destaques. Dons de ministérios práticos, são dons também que a Bíblia menciona. E são dons que, pela natureza deles, eles são residentes. Veja que eu citei dons esporádicos, que são esporádicos. Variedade de línguas. Não é que eu tenho esse dom que eu estou falando o tempo todo em variedade de línguas. Não, é na igreja, é no culto, é numa reunião. Isso se manifesta, não é? O discernimento dos espíritos, a interpretação é algo que é o dom da fé, é algo que vem num determinado momento, é esporádico. Agora, os dons como ministérios práticos, eles são residentes, não é? E a Bíblia menciona quais são? Ministério propriamente dito, que diz respeito à ministração ou serviço, ou prestar um serviço material e espiritual, não é? É o servir capacitado sobrenaturalmente, na verdade, pelo Espírito Santo, né? Então, a Bíblia fala ministério. Chama de ministério, mas não é o ministério como está lá em Efésios 4 e 11, que eu já mencionei. Mas é um ministério que a pessoa tem, ou seja, o termo no original diz respeito a serviço. A pessoa que serve a igreja do Senhor. Não precisa ser necessariamente um serviço ligado ao campo espiritual, um serviço material. Também ensinar e exortar. Repartir e presidir, veja, outros dons. Exercitar misericórdia, socorros e governos, são todos esses ministérios de ordem prática, ministérios práticos. Vamos para o quinto tópico, dons ministeriais. Quais são os 5 dons ministeriais que, para ajudar na memorização, podemos até usar os dedos da mão, não é? Diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor ou mestre, não é? Então veja, são dons ministeriais. São importantíssimos esses dons. E isso, na verdade, é dado por chamada divina. Não é como os dons que se manifestam esporadicamente, não depende de chamada divina. A Bíblia diz que todos devem procurar com zelo os melhores dons. A Bíblia incentiva. Agora, esses dons aqui, a pessoa pode até procurar, mas se ela não foi chamada? Porque a chamada, irmãos, ela decorre de um ato soberano do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 13. Veja o que diz a Bíblia. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele.
Veja que interessante. A Bíblia diz que Jesus, ao escolher os seus apóstolos, ele chamou para si os que ele quis. Ele não chamou para si os que queriam ser chamados, porque a chamada decorre de um ato soberano do Senhor. E esses dons ministeriais, eles também dependem de chamada. São dons residentes. A pessoa detém esse dom, Deus deu para ela. Não é como o dom de profecia, que se manifesta esporadicamente, não é como o dom da fé, não é como o dom de curar os enfermos, como está lá os dons de curar, que são esporádicos, são episódicos. Não! Meus irmãos, são dons residentes. Não adianta a pessoa querer ser pastor se ela não foi chamada para isso. Ela pode até desejar, não é pecado, mas se ela for temente a Deus, ela vai se submeter ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai revelar para essa pessoa que ela não recebeu esta chamada, a chamada dela é outra. É triste quando a pessoa quer ser algo, quer ter uma função, quer ter um título, sem ter sido chamada para exercer tal função e para ter tal título. Então, meus irmãos, vamos atentar para a palavra de Deus. Aqui não temos tempo para explicar pormenorizadamente cada um desses dons, mas aí no livro os irmãos têm orientações valiosas que os irmãos poderão estudar. Vamos para o sexto ponto, sexto tópico. Plenitude do Espírito, ou em outras palavras, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, é claro que não é a mesma coisa de ter dons. Ser cheio do Espírito também não é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Os dons, como nós já vimos, é por graça de Deus, por misericórdia de Deus. A pessoa que recebe dons não é porque ela é merecedora, não é? Então, não é porque a pessoa tem dons que ela é necessariamente cheia do Espírito. Porque a igreja de Corinto, todos os dons se manifestavam ali, mas Paulo disse, ainda sois carnais. Ser cheio do Espírito também não é ser batizado com o Espírito Santo tão somente, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece uma única vez com a evidência de falar em línguas. Agora, ser cheio não. Ser cheio, você pode ser cheio hoje, pode ser cheio amanhã, pode ser cheio daqui a um mês, daqui a um ano, sempre, cada vez sendo mais cheios. Porque lá em Efésios 5, versículo 18, a ideia ali é de algo que acontece continuamente. Como se a Bíblia dissesse, continuem sendo cheios do Espírito. Note que Pedro foi cheio no dia de Pentecostes, mas depois em Atos capítulo 4, versículo 31, mais uma vez diz a Bíblia que a igreja estava sendo perseguida, e então os irmãos oraram, Pedro estava ali entre eles, Pedro era um dos líderes da igreja, e diz a Bíblia que eles oraram, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Então a plenitude do Espírito Santo é muito mais do que ser batizado, do que ter dons, mas é ser dominado, é ser inteiramente controlado pelo Espírito Santo. Eu nunca me esqueço de um livro que eu li do evangelista que eu já citei aqui nessa aula, Billy Graham. Ele conta que numa certa ocasião ele estava no gabinete de um pastor e aquele pastor chamou um diácono para conversar e aquele pastor repreendeu asperamente aquele diácono e depois disse, você está disciplinado, você vai ficar afastado da comunhão por um tempo. E aquele homem saiu da presença do pastor e o evangelista Billy Graham então perguntou, pastor, desculpa a minha curiosidade, mas o que aconteceu? E o pastor disse, não, esse irmão aí na verdade ele se embriagou e por isso ele está disciplinado. E o evangelista Billy Graham olhou para aquele irmão e disse, posso fazer uma pergunta, pastor? E o pastor disse, pois não. Os outros diáconos, eles estão cheios do Espírito Santo? Não, eles estão até me dando muito trabalho aqui. E o evangelista olhou para o pastor e disse, e o irmão também disciplinou eles? E ele disse, não. E ele então respondeu, pois é, o mesmo versículo, Efésios 5,18, que diz, não vos embriagueis com vinho que a contenda, também diz, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos,
Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito, é ter a vida inteiramente controlada pelo Espírito Santo. Como Filipe, que estava lá em Samaria, e diz a Bíblia que havia uma multidão ouvindo Filipe falar, mas dali a pouco o Espírito Santo disse que era para ele sair de lá e ir para a estrada de Gaza, que estava deserta, e Filipe não questionou. Filipe simplesmente deixou aquela multidão, foi lá para a estrada de Gaza, que estava deserta, ficou aguardando a direção do Senhor. E dali a pouco apareceu lá um alto funcionário da rainha Candace dos etíopes, e aquele homem vinha ali na sua carruagem, lendo o rolo do profeta Isaías, aquele homem desenrolando aquele rolo e lendo, e ele lia exatamente naquela parte que diz: e ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E então o Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, chega-te a este carro. E Filipe se aproximou daquela carruagem e o homem estava lendo o rolo do profeta Isaías. E Filipe diz para aquele homem: entendes tu o que lês? E aquele homem disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? E diz a Bíblia que Filipe, então, subindo naquela carruagem e começando naquela escritura que o homem estava lendo, ali Filipe anunciava a Cristo. E o homem dali a pouco viu água, e ele disse: eu estou vendo água, o que me impede de que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito se creres de todo o coração. E aquele homem disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles então desceram ambos à água, diz a Bíblia. Foi um batismo por imersão, eles entraram na água, o homem foi batizado, e quando saíram da água, aquele homem seguiu jubiloso o seu caminho, diz a Bíblia, e Filipe então andou no meio de transporte de Deus. Deus tomou Filipe e ele já se encontrava em outro lugar, em Azoto. Por quê? Porque Filipe estava dominado pelo Espírito Santo. É isso que é, meus amados irmãos, a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito abarca o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Se perguntarmos para um irmão: meu irmão, o que é o fruto do Espírito? Talvez o irmão já venha logo citando a decor o que está lá em Gálatas 5:22, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas ali, meu irmão, é apenas o resultado do fruto do Espírito, o resultado da obra do Espírito em nós. Por isso que é chamado fruto, que é um resultado. Mas, na verdade, o que é a doutrina do Espírito? O que ela ensina? Ela ensina que o Espírito Santo está agindo em nós para mudar o nosso interior e moldar o nosso caráter. E quando o Espírito Santo está agindo em nós, quando ele está agindo dentro de nós, nós temos um resultado, um fruto. Veja que a Bíblia fala que é um fruto, não é? Está no singular. Claro que se manifesta de várias maneiras. Lá em Gálatas 5:22, Paulo menciona 9 elementos, mas em Efésios 5:9 tem mais 3 elementos. Ali, inclusive, há elementos que não constam da lista de Gálatas 5:22. Em Colossenses 3, embora o termo fruto do Espírito não apareça, ali também Paulo ele na verdade menciona também o fruto do Espírito. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5-9 também, mais uma vez nós vemos o fruto do Espírito e assim por diante. Porque o fruto do Espírito é o Espírito Santo agindo em nós para mudar o nosso interior, para moldar o nosso caráter, para que haja esse fruto. Não é? A humildade, por exemplo, é fruto do Espírito. Ninguém nasce humilde, não existe humilde de nascimento. Mas é o Espírito Santo que, agindo em nós, e claro, quando nós damos lugar para ele agir, faz com que nós sejamos humildes. Veja que a Bíblia, quando fala da humildade, é interessante que a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar. Eu às vezes ouço até alguns irmãos orando, dizendo: Senhor, me humilha, Senhor, eu quero ser mais humilde. Graças a Deus que o Senhor não ouve esse tipo de oração. Porque já imaginou se Deus fosse nos humilhar? Como humilhou, por exemplo, Nabucodonosor? Não, Deus na verdade quer que nós nos humilhemos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja, se humilhar
e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso que nós nos humilhemos. E nós nos humilhamos, claro, adotando uma conduta modesta, uma postura modesta, mas também nos submetendo à vontade do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo e assim permitindo que ele haja em nós. Meus queridos irmãos, estamos caminhando para a conclusão da nossa aula. Vamos para o 7º e último tópico. Aqui um assunto muito importante que os irmãos devem estudar com muito cuidado, não é? Os pecados contra o Espírito Santo. Resistir ao Espírito, insultá-lo, tentá-lo, entristecê-lo, apagá-lo. Veja que é uma gradação. É uma gradação, até chegar na blasfêmia. E a blasfêmia que geralmente gera mais dúvida, porque às vezes a pessoa pensa que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pronunciar uma palavra inadvertidamente, um mau pensamento, ou senão alguém está profetizando e a pessoa pensa algo mal e pensa, meu Deus, eu cometi o pecado imperdoável. Não, meu irmão. À luz da Bíblia, o pecado imperdoável não é um pecado que você sente, na verdade, culpa por ter praticado esse pecado. Porque se você está se sentindo acusado ainda, é porque você não cometeu o pecado imperdoável. Porque à luz da Bíblia, quem comete esse pecado imperdoável, a pessoa nunca mais ela sente a sua consciência acusada. Na verdade, ela se levanta contra Deus. Você lembra dos fariseus que diziam até que Jesus expulsava demônios por Beelzebu? Foi nesse contexto que Jesus disse que eles cometeram o pecado imperdoável. Então, meu amado irmão, é um assunto que o irmão deve estudar em casa com muito cuidado. Eu vou aqui só citar para nós concluirmos. Veja aí, o primeiro pecado, resistir ao Espírito Santo. Ali quando Estevão pregou, ele disse, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É um pecado terrível a pessoa resistir ao Espírito Santo. Outro pecado, insultar ao Espírito Santo. Mas falando ainda, só para fazer dar uma ênfase, sobre resistir ao Espírito, tem um versículo que está aí no nosso livro que fala muito comigo, eu fico pensativo quando eu leio esse versículo, que é Isaías 63:10. Veja que assunto que realmente nos faz pensar. Abra aí, Isaías 63, versículo 10. Veja o que diz a Bíblia. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Agora note, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Veja, ter o diabo como inimigo é difícil, é claro, mas nós temos o Senhor que está conosco. Porque, aliás, a Bíblia diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Agora, veja que nesse caso, o povo de Israel resistiu tanto à atuação do Espírito Santo, que chegou um momento em que o próprio Deus se tornou inimigo deles. Imagine, Deus se tornar nosso inimigo. A quem nós vamos recorrer se Deus se tornar nosso inimigo? Mas é o que acontece quando a pessoa... E aí está a explicação para a blasfêmia contra o Espírito Santo também. A blasfêmia com o Espírito Santo contra o Espírito Santo é quando a pessoa ela age de tal modo que, na verdade, ela não encontra mais lugar de arrependimento. Tentar o Espírito, outro pecado. Veja, entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo da promessa, não é? Apagar, o Espírito Santo. A Bíblia diz, não extingais o Espírito, não apagueis. Significa abafar, reprimir, sufocar o calor da luz proveniente dele. Quantas pessoas que não querem saber da manifestação poderosa do Espírito Santo, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, que nós aqui já
mencionamos, e aí no livro está pormenorizado este assunto. Meus irmãos, eu vou então concluindo esta aula, já estamos falando aí um bom tempo, eu não quero também que os irmãos se sintam cansados, o meu objetivo, na verdade, é estimular os irmãos. Não se contentem, irmãos, com a minha aula. A minha aula é apenas uma aula para incentivar os irmãos, mas não deixe de ler este livro, de estudar esse livro, Teologia Sistemática, parte 2, e não deixe de ler as referências bíblicas. Veja quantos assuntos aqui, apesar de eu estar falando há tanto tempo, mas veja quantos assuntos que ficaram ainda para ser melhor estudados, melhor examinados. E os irmãos, claro, que são estudiosos da palavra de Deus, que querem crescer em conhecimento, devem estudar ainda mais sobre o assunto e ler referências bíblicas e procurar estar cada vez mais inteirados sobre essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina do Espírito Santo. Meus irmãos, assim então nós concluímos aqui este livro, não somente essa última aula, mas este livro, Teologia Sistemática 2. Nós vamos dar sequência a esta disciplina e retomaremos falando também de Teologia Sistemática 3, 4 e 5. Eu quero agradecer a todos os irmãos pela atenção, quero pedir que os irmãos continuem orando pela minha vida, orando pela minha família, orando também pelo nosso CETADB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Oremos pelo nosso diretor, pastor Hércules Carvalho Denobe, e os irmãos que desejarem podem também, terminando o curso básico, fazer outros cursos. Nós temos o curso médio, temos o curso avançado, temos também curso de missões, temos curso de capelania, ou seja, os irmãos devem fazer contato com a secretaria do CETADB e assim fazer outros cursos e continuar sempre estudando. A Bíblia diz, ensina o sábio e ele se fará ainda mais sábio. Eu aprendi, irmão, só para terminar, que existe o sábio e o sabido. O sábio é aquela pessoa que sabe que não sabe, não é? Ele quer saber cada vez mais. Cada vez que ele estuda, ele percebe que ele precisa aprender mais. Por isso que a Bíblia diz, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Agora, o sabido, lamentavelmente, é aquela pessoa que pensa que sabe. E por ela pensar que sabe, ela às vezes deixa de aprender muito mais. Então, que os irmãos não sejam sabidos, mas sejam sábios. Terminando o curso básico, não pare por aí. Faça o curso médio, faça o curso avançado, sempre melhorando. De vós, ó amados, diz a Bíblia, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor.